Músculos que compõem o complexo adutor do quadril. Vamos agora mencioná-los e propor uma estratégia simples no sentido de buscar manobras de automassagens. Primeiramente a partir de um posicionamento, depois migrando para dar ênfase ao músculo adutor magno. E aí vou explicar para vocês as razões pelas quais esta migração se torna interessante. Aqui eu me refiro aos músculos pectíneo, adutor curto, adutor longo, adutor magno e grácil. Este último, o único biarticular dos músculos que compõem o complexo adutor do quadril. Todos eles se inserem em pubis. E uma curiosidade sobre os músculos adutores do quadril é que alguns deles, à exceção do pectíneo, Bruno, fica de lado, por gentileza. Frente para lá. Ok. Realiza um agachamento. Devagar, aqui. Alguns dos músculos que compõem o complexo adutor do quadril, à exceção sobre o pectíneo, invertem ações. De pé, flexiona quadril, Bruno. Ou seja, são flexores de quadril, o pectíneo, o adutor curto, o adutor longo, e o grácil é mencionado pelo Adalberto Ibrahim Capandi como um flexor de quadril. Estes músculos mencionados, à exceção, mais uma vez, do pectíneo, invertem ações a partir de 40 graus de flexão a 70 graus de flexão. Ou seja, entre 40 e 70 graus de flexão, portanto, se ele realizasse um agachamento, Bruno. À exceção do pectíneo, os demais adutores do quadril inverteriam ações, deixariam de ser flexores e passariam a assumir um componente extensor do quadril. Ou seja, perceba, o complexo adutor do quadril atua muito próximo aos extensores do quadril, que me refiro, por exemplo, ao glúteo máximo, em um exercício como agachamento. Não por acaso, e antes que esqueça, o adutor magno será sempre extensor do quadril. Ele não apresenta esse componente flexor do quadril, mas os músculos que invertem ações, dentre os mencionados, deixando de ser flexores, passando a ser extensores, talvez sejam mais demandados à medida que ele adota uma amplitude maior para este exercício, como o agachamento. Poderia aqui estar exemplificando um levantamento terra, por exemplo. Não por acaso, professores, se nós mencionarmos aqui o trabalho do Keitaro Kubo e colaboradores, aquele que avaliou duas amplitudes de agachamento, uma aproximadamente 90 graus de flexão do joelho, aliás, a 90 graus de flexão do joelho, menos que isso até, volta. Outro a 140 graus de flexão do joelho, Bruno nem seria capaz de realizar. 140 graus, agachamento profundo. Ali, se nós observarmos, o complexo adutor do quadril, que naquele trabalho não foi avaliado, ou aqueles músculos não foram avaliados de forma individual, porque com a ressonância magnética, e ali os autores utilizaram esse instrumento, com a ressonância magnética é difícil distinguir um do outro, portanto, eles avaliaram de forma conjunta os músculos que compõem o complexo adutor do quadril. E, de fato, houve maior hipertrofia em resposta ao agachamento profundo quando comparado com o paralelo, ou seja, com um agachamento em menor amplitude. Este dado me traz a seguinte informação. De fato, quando eu aumento a amplitude da flexão de quadril para ulterior extensão, devo esperar um aumento do envolvimento de músculos que compõem o complexo adutor do quadril naquele exercício. Outra curiosidade, um trabalho que foi disponibilizado neste ano, 2023, o Plotkin e colaboradores, comparou a elevação de pelve, o exercício de elevação de pelve, com o agachamento. Ali há um dado curioso também sobre os adutores do quadril. Se nós observarmos, o agachamento ensejou maior hipertrofia de complexo adutor do quadril. Mais uma vez, os autores não fizeram distinção entre um e outro músculo adutor. Utilizaram também ressonância magnética para avaliar complexo adutor, os músculos que compõem o complexo adutor do quadril como um todo. E, se nós observarmos no agachamento, vai lá, Bruno, agacha,
haverá um movimento de extensão do quadril, de flexo-extensão do quadril, em maior amplitude, quando comparado com a elevação de pelve. Portanto, talvez esse aumento de amplitude nas ações de flexo-extensão do quadril possa ser a razão pela qual os músculos adutores do quadril apresentaram maior hipertrofia neste exercício quando comparado com a elevação de pelve. Percebam, se eu na sessão incluirei exercícios específicos para o trabalho de músculos abdutores do quadril, pensem na utilidade, ou considerem a utilidade, de massagear complexo adutor do quadril até a pretexto de minimizar uma eventual restrição gerada por estes músculos. Ou seja, estou realizando uma abdução com a liga. Antes dessa providência, estou realizando a abdução com a liga, com a perspectiva de estimular de forma, aspas, preferencial o abdutor do quadril, que nesta condição revela-se como principal o glúteo máximo. Estou abduzindo o quadril contra a resistência oposta pela liga, mas antes dessa providência realizei manobras de automassagem sobre o complexo adutor do quadril. Este é um exemplo. Estou realizando as passadas laterais com a mini band ou uma hip band. Antes disso, adotei como providência as manobras de automassagem sobre o complexo adutor do quadril. Vou agachar para a ênfase no trabalho de glúteo máximo enquanto extensor do quadril. Considere a utilidade de massagear complexo adutor do quadril. Por quê? Como dito, serão fortes aspas concorrentes do próprio glúteo máximo, em especial o adutor magno. Professores, o adutor magno atua de forma muito próxima no que tange as ações, muito próximo ao glúteo máximo. É um extensor do quadril, e aqui vou voltar um pouco o meu raciocínio. Ora, anatomicamente, devemos considerar glúteo máximo, um músculo monoarticular, adutor magno, um músculo monoarticular. Glúteo máximo possui fibras longas e dispostas paralelamente. Adutor magno, fibras longas e dispostas paralelamente. Algo que os garante uma maior capacidade de produzir movimentos em amplas excursões, desde a extensão de quadril a partir de flexões acentuadas até hiperextensão do quadril. Falando especificamente sobre a hiperextensão do quadril, o adutor magno guarda a capacidade de produzir a hiperextensão do quadril, que seria a hiperextensão do quadril. A partir de um quadril neutro, todo o movimento que caracteriza uma continuidade da extensão. Pois bem, o adutor magno, especialmente os seus feixes posteriores, que vão se inserir proximalmente na tuberosidade isquiática, apresenta a capacidade de contribuir, segundo Adalberto Ibrahim Capandi, no livro Fisiologia Articular, volume 2, contribuir com até menos 20 graus. Por que ele utiliza menos 20 graus? De um quadril neutro à continuidade da extensão, caracterizada aqui pela hiperextensão. Então, perceba, mais uma característica, ou seja, mais uma ação na qual o adutor magno atua muito próximo ao glúteo máximo. Dificilmente nós vamos entender, ou dificilmente nós seremos capazes de selecionar um exercício para separá-los no que tange a demanda, ou seja, retirar uma demanda incidente de forma importante sobre o adutor magno para priorizar o glúteo máximo. Claro, existem as variações que podem ser pensadas de acordo com as ações apresentadas por cada músculo. Mas uma curiosidade adicional, o glúteo máximo para suas fibras inferiores, aquelas que se inserem na tuberosidade glútea do fêmur, apresenta um componente adutor do quadril. Adutor do quadril. Embora as fibras superiores sejam abdutoras do quadril. Abdutoras do quadril. Mais uma vez, uma característica que revelada em comum com o adutor magno. Adutor do quadril, além de extensor do quadril, hiperextensor do quadril. Então, a partir de agora, nós vamos entender como podemos massagear complexo adutor do quadril. Também é uma providência muito simples. E detalhe, o ideal é que o aluno aprenda ao longo do tempo a realização das manobras de automassagens para que o faça de forma independente, ou seja, sem a necessidade da presença do profissional. Inclusive, nós podemos encorajá-los a manter essa rotina em casa.
nos dias não dedicados ao treinamento. Por exemplo, eu vou à academia, mas só para fazer o meu aeróbico. Tudo bem, realize as massagens antes desse exercício, pode ser uma providência útil. E vocês vão perceber que as massagens sobre complexo adutor do quadril são simples e podem ser absolutamente úteis para a sua sessão de treinamento de força. Considerando que pretendo contemplar, massagear esta região interna da coxa, onde estão localizados os músculos que compõem o complexo adutor do quadril, vou pedir para que Bruno deite em decúbito ventral, e aí você pode orientar o seu aluno, olha, deita com a barriga para o chão, tudo bem? Em cima de um colchonete. E o posicionamento será caracterizado por aproximadamente 90 graus de flexão do quadril, 90 graus de flexão de joelho. Esta é a posição inicial, é uma posição de referência a partir da qual posicionaremos o rolo de espuma, uma região proximal, ali já perto de pubis, localização ou região na qual se inserem os músculos adutores de quadril. Eu peço para que o praticante encontre mais uma vez, localize o ponto, a região de maior tensão, permaneça sobre ela e os movimentos serão realizados nessa perspectiva, ou seja, movimentos direcionados a regiões próximo distais, considerando o segmento coxa. Tudo bem? Região interna, algum ponto de tensão, Bruno? Sim, permanece sobre ele. Caso queiram optar pelo movimento, que sejam movimentos curtos em torno da região na qual ele revela maior tensão. Então, esta será a providência para as massagens ou manobras de automassagem sobre o complexo adutor do quadril. Este praticante virá da região mais proximal em direção à região próxima ao joelho, ou seja, uma região mais distal. E ali devemos perceber que há uma tendência a ser revelada ou serem revelados pontos de tensão relevantes pelo praticante. Portanto, vamos nos aproximar da articulação do joelho, buscando as regiões de maior tensão, claro, de acordo com as respostas apresentadas por esse indivíduo. No entanto, toda a região que nós contemplamos, ou seja, desde a inserção proximal às inserções distais dos músculos adutores do quadril, pode apresentar pontos relevantes de tensão, e aí você pede para que o praticante permaneça sobre eles, adotando aquele parâmetro de tempo médio de 2 minutos. De 1 a 2 minutos serão suficientes para contemplarmos toda a extensão das regiões próximas distais dos músculos adutores do quadril. Percebam que é um posicionamento simples para que possamos massagear todo o complexo adutor do quadril, de forma até simples, uma posição que pode ser adotada pelo praticante na sala de musculação. Alguns colegas já comentaram sobre um eventual constrangimento para que o aluno permaneça nessa posição. Isso deve ser respeitado sempre, ou seja, o aluno deve ser ouvido, inclusive no que tange a essa observação. E alguns colegas me perguntam, existe alguma outra alternativa? Uma alternativa para aqueles alunos que não se sentem bem ou para aqueles alunos que não conseguem assumir a posição indicada para as massagens sobre o complexo adutor do quadril, seria obtida a partir da utilização de um banco ou um caixote, sobre o qual apoiaríamos o rolo de espuma e repousaríamos o membro inferior, iniciando por essa região interna da coxa, com o intuito de contemplar os músculos adutores do quadril. Essa posição será útil, professores, especialmente, e não somente para massagear o complexo adutor do quadril, mas especialmente para que possamos migrar para os feixes posteriores de adutor magno. Lembram deles? Talvez aquela posição assumida no solo não me permita contemplar
ou gerar uma pressão suficiente sobre os feixes posteriores do músculo adutor magno. São feixes que se localizam, digamos que um pouco mais posteriores aos demais, ou à disposição dos demais músculos adutores do quadril. E aí eu adotaria, a partir desta posição, migraria para uma região mais médio-posterior da coxa, com o intuito de contemplar os feixes posteriores ou fibras posteriores do músculo adutor magno. Posso fazer de costas também, para que vocês enxerguem melhor. Posicionamento facilmente assumido pelo praticante. Pode apoiar a mão aqui, repito, sobre um banco ou sobre um caixote. E percebam, eu não mais contemplo esta região interna da coxa, com o intuito de massagear os músculos do complexo adutor do quadril, mas sim quero priorizar os feixes posteriores do músculo adutor magno. Por isso, a pressão incide sobre esta região, Lembrando que o adutor magno se estende até a linha áspera do fêmur e acima do côndilo medial do fêmur. Portanto, guarda uma extensão ao longo do segmento e nós podemos contemplá-lo com essa variação. Professores, a partir desta posição, nós poderíamos migrar para os músculos posteriores de coxa, isquiosurais, posteriores de coxa, e realizar, mais uma vez, as massagens sobre um caixote ou sobre o banco. Professor, mas qual seria a diferença de levar para o solo? Posso simular. Percebam que naquela posição eu conseguirei gerar maior pressão sobre estes músculos localizados na região posterior da coxa. E aqui, obviamente, embora a intenção seja contemplar os isquiosurais, obviamente, não devemos descartar uma massagem incidente sobre o próprio adutor magno. Por isso que me refiro aos músculos localizados na região posterior de coxa. Incluiremos também a cabeça curta do bíceps femoral, que está nessa região e pode ser contemplada com as manobras de automassagens a partir dessa posição. Aqui eu consigo obter uma pressão mais importante. E aí, mais uma vez, nós podemos seguir desde regiões proximais desse grupo muscular, considerando que se inserem ali em tuberosidade isquiática, até regiões distais, mais uma vez, orientando o praticante a localizar os pontos de maior tensão e realizar breves movimentos nas adjacências e sobre estes pontos de maior tensão. Membro inferior direito, migra para o membro inferior esquerdo, e aqui nós temos as massagens sobre isquiosurais ou posteriores de coxa como um todo. Meu aluno não consegue se apoiar no banco, enfim, ele não consegue sustentar-se nessa posição. Professores, a alternativa é apoiar somente o membro inferior sobre o rolo de espuma e pedir para que ele permaneça nessa condição. Ou seja, localizar o ponto de maior tensão e simplesmente repousar o membro inferior sobre o rolo de espuma, sem buscar movimentos com auxílio, por exemplo, de membros superiores. Depois ele migraria para uma região mais distal. Mais uma vez você pediria para que ele apenas repousasse o membro inferior sobre o rolo de espuma. Claro, é uma alternativa para aquelas pessoas que não conseguem sustentar-se sobre o banco com auxílio de membros superiores e realizar os movimentos em si.